Olá, tudo bem? Meu nome é Dayana, sou nutricionista e fitness instructor e eu tô aqui hoje para falar com você sobre treinar em jejum. Será que treinar em jejum queima mais gordura? Será que é mais eficiente na perda de peso? E hoje eu resolvi fazer esse vídeo para te explicar tudo de forma bem detalhada sobre treinamento físico em jejum. Será que treinar em jejum é bom mesmo para queima de gordura ou se depende do treino? Primeiro eu quero explicar um pouquinho sobre jejum e aí eu vou entrar nessa questão do treinamento físico. Então, o jejum é uma prática assim muito antiga, né? O que que é jejum? É uma ação voluntária, a pessoa decide não comer, né, nenhum tipo de caloria, nenhum alimento por um período de tempo, seja por motivo espiritual ou de saúde ou emagrecimento, né? Várias religiões, né, na verdade, não só o cristianismo praticam o jejum, né, budismo, islamismo também, que eles têm como objetivo a purificação. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna, prescrevia o jejum e defendia a prática. Então, jejuar faz parte da história da humanidade, não é uma trend, não é uma tendência atual, dieta da modinha, não. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o jejum. Quanto tempo sem comer é considerado jejum intermitente? Existem vários tipos de jejuns, mas o mais comum, vou falar do mais comum, porque o objetivo desse vídeo hoje não é falar só do jejum, de como fazer jejum, eu falo um pouco mais sobre jejum, como funciona cada tipo dentro do programa New Self 12 minutos, mas o objetivo hoje é para falar de jejum no treinamento físico. O mais comum, eu vou trazer aqui, é o Time Restricted Eating. Então, você tem um tempo limitado para comer, no qual você se alimenta dentro de uma janela de X horas, que geralmente vai de 6 a 10 horas. Tem pessoas que comem por 6 horas apenas, a pessoa come do meio-dia às 6 da tarde. E aí todo o resto do tempo ela faz jejum. Ou a pessoa come 8 horas apenas, do meio-dia às 8, ou das 4 da tarde até as 8 do outro dia. Ela tem uma janela de alimentação apenas de 8 horas ou 10 horas. Então, assim, de 6 a 10 horas você se alimenta e o resto você não se alimenta, é considerado jejum. A maioria dos estudos que avaliam esse tipo de jejum, ele avalia a partir de uma pessoa que fica sem comer até acima de 14 horas. Então, 12 horas eles ainda não consideram jejum, apesar de que o seu corpo fisiologicamente já está num estado de jejum. Bom, e eu vou explicar como é que funciona isso dentro do corpo. Fisiologicamente, 12 horas o seu corpo já está no estado de jejum, tá? Que você já está produzindo corpos cetônicos. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que que é isso. Com relação ao metabolismo energético, como é que funciona essa janela aí de alimentação. Mas antes disso, eu queria que você deixasse aqui nos comentários para mim se você faz jejum. Eu quero muito saber, dentro das pessoas que estão assistindo esse vídeo, se você é uma pessoa que faz jejum e como que você faz. Vamos lá, eu vou te explicar um pouquinho agora como é que é o metabolismo energético para você entender por que o jejum intermitente pode ajudar na queima de gordura corporal. Como é que funciona o nosso corpo? A gente acabou de comer, comeu lá a comidinha, tem o processo digestivo e aí a gente absorve esses nutrientes, carboidrato, proteína, gordura. Todos esses nutrientes, eles vão para vários tecidos, regiões do nosso corpo, fornecer a energia que a gente precisa, desempenhar as funções básicas que o nosso corpo precisa de forma primária, nesse primeiro momento, é feito um estoque no fígado de glicogênio. O glicogênio é um monte de molécula de glicose junto. Essa é a nossa primeira fonte de energia no corpo. Quando a gente precisa fazer qualquer movimento, o corpo vai no fígado, pega esse glicogênio, quebra e transforma em energia e manda para a região, para aquilo que a gente precisa, no músculo, enfim, produção de hormônios, desempenhar alguma função química. Só que existe um limite de estoque desse glicogênio. Então, quando a gente come demais, esse estoque já foi reposto, o que sobrou, o corpo transforma em gordura e manda para o tecido adiposo. E aí que a gente tem um acúmulo de gordura corporal, porque a gente está excedendo a quantidade do que a gente precisa. Independente se você comeu proteína, carboidrato, não necessariamente a gordura vai ser estocada em gordura, não. Qualquer um desses nutrientes, eles são o excesso é transformado em gordura. Então é aí que forma a gordura localizada, o ganho de peso. E o que acontece quando você fica várias horas sem comer? Depois de umas 4, 5, 6 horas, você não tem mais glicose circulante no sangue, você começa a diminuir essa glicose, e aí o corpo entende que, peraí,
para continuar todas as funções básicas que o seu corpo precisa, funções químicas e também produção de energia para os movimentos aí do dia a dia, não só para exercício físico. Depois de umas 8 horas, geralmente, acaba esses estoques de glicogênio no fígado. E aí o corpo vai pegar gordura como fonte de energia. Então ele vai lá no tecido adiposo, pega a gordura, quebra, transforma numa molécula que é chamada em ácido graxo. Essa molécula ele transforma em glicose e aí para o corpo ter energia. E esse processo de transformação de gordura em glicose, tá? Chama gliconeogênese. É um metabolismo onde o corpo oxida a gordura como fonte de energia. E o que acontece? Existe a produção de corpos cetônicos nesse período. É nesse período que a gente geralmente tem um pico da fome. Então, quando eu tenho um cliente que faz jejum, eu sempre falo para ele, você vai notar que o pico da fome é depois de umas 7, 8 horas. Geralmente, às vezes 6 horas, depende muito da pessoa, depende qual foi a sua última refeição. Então, por exemplo, se a sua última refeição foi muito carboidrato, talvez isso aconteça depois de 5, 6 horas. Se a sua refeição teve mais proteína, que é a digestão um pouco mais lenta, talvez seja depois de 8 horas, mas geralmente entre 6 e 8 horas. Então, acontece aquele pico da fome, só que passa rápido. É porque esse pico da fome é um sinal de que o corpo está indo, acabou os estoques de glicogênio e ele precisa ativar o metabolismo da gordura para fornecer energia. Eu vou falar um pouquinho de como que é durante o exercício, como é que faz. Mas antes disso, se você faz jejum, tá? Você sabe qual que é o seu pico da fome? Me fala qual que é o momento mais difícil do jejum para você. Eu quero muito saber. Coloca nos comentários para mim, por favor. Então, quando você se exercita em jejum, o glicogênio estocado já acabou. Você vai ter que usar o quê? A gordura como fonte de energia. Por exemplo, se você faz jejum de manhã, então mesmo que você esteja dormindo, seu corpo precisa de energia. Fazer toda a parte de recuperação celular, digestão, produção hormonal. Então, tudo isso o corpo precisa de energia, mesmo dormindo. Respirar, é uma energia de repouso que a gente fala. Então, lá pelas 10 horas, né, depois que você comeu, 12 horas após a refeição, o seu corpo começa a usar gordura como fonte de energia. Então, por exemplo, mesmo que você faça jejum, mesmo que você fique de dia em jejum, você não está se exercitando, você vai ter aí uma depleção dos estoques de glicogênio depois de 8 a 10 horas. Agora, por exemplo, se exercitando de forma intensa, moderada alta, tá? Andando de bike, fazendo um ciclismo, enfim. Após 2 horas, esse estoque de glicogênio acaba. Em repouso, trabalhando, dormindo, ele acaba após 8 horas. Mas se você estiver se exercitando de forma intensa, moderada alta, ele acaba depois de 2 horas, em exercício contínuo. E aí o corpo entende que ele precisa realmente ativar a oxidação de gordura para a produção de energia. Então, quando você está fazendo atividade física em jejum, você está queimando gordura corporal. Diferente de se você tivesse feito uma refeição pré-treino. E aí você deve pensar assim, Dayana, mas assim, a verdade é que eu não me sinto bem treinando em jejum. Eu me sinto fraca, tonta, não é para mim. Fisiologicamente, o jejum ele é totalmente seguro e saudável. E não há nenhum risco para sua saúde. Se sentir assim faz parte de uma adaptação metabólica. O jejum intermitente ele vai melhorar a sua performance também. Por quê? Então, a produção de energia, a gente já entendeu que a primeira fonte de energia para o corpo é o açúcar, é a glicose. E energia, tá? A produção de energia no corpo, ela é medida em ATP. Uma molécula de glicose, que é a nossa primeira fonte de energia no corpo, ela produz 38 ATP, tá bom? Uma molécula de gordura, tá? Ela produz 126 ATP. Então, uma molécula de gordura ela produz 4 vezes mais energia do que uma molécula de glicose. Então, o jejum, ele também vai ajudar muito a melhorar a sua performance. Ele vai te dar mais energia, mas é aquilo que eu te falei. Existe uma adaptação metabólica e por isso que assim, a primeira, segunda vez que você tenta, você está se sentindo tonto. Então assim, você tem mais energia,
em jejum, quando você queima gordura, do que quando você usa glicogênio hepático, por exemplo, que é o glicogênio no fígado. Então, você tem mais energia quando você usa gordura como fonte de energia do que glicose, açúcar. Esse processo metabólico, né, que é pegar essa glicose e transformar em ATP, energia, ou pegar essa gordura e transformar em energia, isso é um processo metabólico, que a gente chama de metabolismo energético. Esse processo o corpo gera toxinas quando ele faz esse processo. Isso é normal, que a gente chama de radicais livres. Falar, esse processo metabólico ele gera toxinas. Quando elas são em excesso, elas não fazem bem para o nosso corpo, porque elas atacam células saudáveis, elas aumentam o processo inflamatório. A ciência já verificou que assim, a glicose, quando ela é metabolizada para fornecer energia, ela produz muito mais radicais livres, toxinas, do que esse processo de metabolização da gordura como fonte de energia. Basicamente, é como se a glicose fosse uma gasolina comum para o seu carro andar e como se a gordura fosse uma gasolina aditivada para o carro andar, que é o nosso corpo. A gasolina aditivada, né, ela é melhor. É a mesma coisa a gordura, ela é um combustível mais saudável, né? Ele vai gerar menos toxinas, tá? Vai produzir menos toxinas, consequentemente, menos processos inflamatórios. Então, basicamente, isso é de forma geral. Qualquer metabolização de alimento, quanto mais processado o alimento, mais rico em açúcar, em gorduras trans, enfim, mais toxina durante a metabolização o nosso corpo produz. E toxina é sinônimo de quê? Inflamação, ataque das células saudáveis, doença. Também por isso que o jejum é visto não só como benefício para perda de peso, para melhorar a queima de gordura, mas de forma geral para melhorar a inflamação dentro do o jejum também tem um impacto positivo em pessoas com câncer, em pessoas com doença autoimune, doenças inflamatórias, porque o jejum ajuda muito a fortalecer o sistema imunológico e diminuir toxinas, radicais livres dentro do corpo. Me conta aqui nos comentários se você já treinou em jejum, como que você se sentiu, como que foi essa experiência, por favor. Eu não sei se vocês já ouviram falar na dieta cetogênica, que em inglês é a dieta keto, e a dieta low carb, que é super famosa. Essa dieta cetogênica também é uma dieta onde se come só alimentos com fontes de gordura, praticamente quase zero de carboidrato, porque os estudos começaram a avaliar e verificar que assim, nessas dietas a gente tem uma diminuição do carboidrato e aí a gente consequentemente ativa o metabolismo da gordura, né? Porque você quase não tem glicogênio, você quase não tem estoque de glicogênio, seu corpo é obrigado a pegar gordura como fonte de energia. Os estudos verificaram que essas dietas, elas ajudavam muito nessa questão de diminuir a inflamação, de melhorar a saúde, fortalecer o sistema imune. Por isso também que se tornaram tão populares. São dietas realmente eficazes. E aí acaba assim potencializando, ajudando a perda de peso. Por quê? Porque usa gordura, então queima a gordura como fonte de energia. Mas eu também, né, fiquei de te falar por que algumas pessoas não se sentem bem treinando em jejum e como que funciona essa adaptação metabólica aí, né? Por que eu me sinto tonta, Dayana? Por que eu tenho um pouco de ânsia de vômito, dor de cabeça? É péssimo quando eu treino em jejum. Então, quando acaba o estoque de glicogênio lá, o corpo tem que pegar lá no tecido adiposo gordura e transformar em glicose, que esse processo chama gliconeogênese, que é a fonte de energia do corpo. Esse processo produz corpos cetônicos. Corpos cetônicos em excesso para uma pessoa que não está acostumada a fazer jejum, ela janta lá pelas 8, 9 da noite. 7 da manhã ela já come, então ela mal ficou 10 horas, o corpo dela ficou sem comer, às vezes menos, tá sempre com estoque de glicogênio, certo? Então quando você está se exercitando em jejum, quando ele tem que fazer isso, ele demora e aí você se sente mal. Você tem aquela sensação de hipoglicemia, porque demora um pouquinho para o corpo virar essa chavinha. Para uma pessoa que já está metabolicamente adaptada, isso é feito rápido. Esses corpos cetônicos, que são derivados da metabolização de gordura como fonte de energia. Esses corpos cetônicos também, para uma pessoa que não está acostumada a fazer jejum, a princípio o corpo dela não entende direito a presença desses componentes dentro do corpo. Eles causam dão a sensação, né, de fraqueza, enjoo, dor de cabeça, porque existe um excesso aí desses corpos cetônicos, a pessoa nunca faz jejum e ela começa a fazer e o corpo dela estranha a presença desses componentes aí dentro do corpo. Então é natural ter esses sintomas com a presença de corpos cetônicos ou também
pela demora na ativação da oxidação de gordura dentro do seu corpo. Quanto tempo que demora para essa adaptação? Geralmente 2 semanas. Se você faz isso aí de pelo menos 2, 3 vezes por semana, o jejum intermitente, o seu corpo ele adapta em questão de semanas, muito rápido, às vezes até menos. Depende muito de pessoa para pessoa. Depende da sua refeição antes do jejum, refeição de quebra do jejum, extremamente importante, tá bom? Mas o foco não é sobre isso hoje. Eu ainda vou trazer um vídeo sobre isso. E dentro do programa 12 minutos, New Self 12 minutos, eu falo sobre isso também. Refeição pré-jejum, pós-jejum, muito importante, para que esse jejum aí funcione e para que você não tenha esses sintomas de forma tão exacerbada. Claro, que isso que eu tô falando, eu tô considerando uma pessoa que ela não tem nenhuma condição específica, nenhuma doença específica. Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes tipo 1, ela tem uma doença no pâncreas ou ela tem uma doença renal e o jejum intermitente não funciona. Não deve ser feito muitas vezes. Tem um órgão dela aí que não consegue metabolizar direito. Os corpos cetônicos, a questão da insulina, que são primordiais durante o metabolismo energético. Então, sempre pergunte para o nutricionista ou para o seu médico especialista sobre a questão do jejum intermitente, se você pode ou não fazer. Principalmente nessas condições que eu mencionei aqui. Em 2021, teve um estudo bem interessante que foi feito na revista científica Physiology Behavior, e eles avaliaram a influência do jejum intermitente no exercício de força e na composição corporal. Um estudo de revisão. Eles pegaram 8 estudos, que deu um total de 221 participantes, tá? E eles avaliaram, né? Então, pessoas que faziam jejum aí durante o exercício de força, que é musculação, levantamento de peso, e eles verificaram que as pessoas que praticavam jejum intermitente, tá? No exercício de força, eles tinham uma melhora na composição corporal com a redução de gordura, mais do que aqueles que não faziam jejum intermitente durante o exercício. Um outro estudo com mulheres, feito em 2021, foram 14 mulheres, é uma amostra pequena, mas o estudo foi muito interessante e muito válido, na minha opinião, a metodologia, e avaliar o efeito do treino de HIIT com jejum intermitente e sem jejum intermitente. Então, eles avaliaram composição corporal, força e power. Power, explosão. Eles avaliaram esses 3 componentes. O componente power, ele foi feito através do teste de salto, força e velocidade. Então, o treino de HIIT feito em jejum intermitente, ele teve maior perda de gordura, então, nessas mulheres, e também elas tiveram melhor desempenho no exercício, principalmente o exercício de explosão, o salto, e além de melhora na composição corporal com redução de gordura. Bem interessante, mais um estudo que mostra aí, todos esses estudos que eu tô falando aqui, gente, tem o link abaixo onde você pode acessar o estudo. Agora eu vou falar um pouquinho da minha opinião como treinadora física. Treinar em jejum, o que eu percebo, os alunos que treinam em jejum, eles têm sim uma melhora no desempenho físico, além de potencializar a queima de gordura. Fato. Então, quando os alunos conseguem treinar em jejum, eles apresentam um melhor desempenho nos treinos, a perda de gordura corporal acontece, mas, gente, isso não significa que se você não treinar em jejum, você não vai perder peso. Porque treinar, independente de você estar em jejum ou não, você está queimando calorias, mesmo que seja lá da glicose, do glicogênio muscular. E se você estiver numa dieta balanceada, com déficit calórico, mais essa queima de energia, mesmo que não seja em jejum, o acúmulo disso leva à perda de gordura corporal. 1 quilo de gordura, para perder 1 quilo de gordura, você precisa queimar 7.700 calorias. Então, mesmo que você não esteja queimando gordura, porque você não treina em jejum, o acúmulo dessa queima de calorias diárias aí automaticamente leva à queima de gordura. Mas é mais efetivo, sem dúvida, quando você treina em jejum essa queima de gordura corporal. Minha opinião, se você deseja melhorar seu desempenho nos treinos, focar na queima de gordura, é uma ótima estratégia. Talvez você deveria tentar, muito importante, saber um pouco mais sobre como se alimentar antes do jejum e como quebrar esse jejum. Então, precisa de uma orientação. Não deixe de procurar uma orientação, porque não adianta nada você gastar no treino, treinar em jejum e depois comer
muito mais do que você precisa, comer tudo errado, naturalmente não funciona. É preciso que a alimentação também esteja aí balanceada e saudável para que você tenha uma queima de gordura, que essa queima de gordura seja potencializada e que você tenha os benefícios do jejum também na sua saúde de forma geral. Porque se você não se alimenta bem, você não faz uma refeição legal na quebra de jejum, faz uma refeição rica em carboidrato, açúcar no pós-jejum, a questão não é que você não queimou gordura, você queimou gordura, mas você está criando uma sobrecarga tão grande ao seu pâncreas que você pode piorar a situação, em vez de receber todos os benefícios que o jejum tem. Cuidar da alimentação também nas outras horas do dia onde você se alimenta é muito importante para que você tenha os benefícios do jejum de forma completa, não só na queima de gordura corporal. Se você quer saber mais sobre isso, no programa 12 minutos eu falo também sobre essa questão do jejum. Comenta aqui, eu quero muito saber, muito, depois de tudo isso que eu falei, se você já tentou fazer um treino de HIIT em jejum. Você fez ou se você faz, se isso é um hábito para você, você sente resultado, melhora no seu desempenho, como que você se sente? Me conta um pouquinho da sua experiência. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo eu trago um pouco mais de informações aí para vocês. Beijo!